Oi pessoal, tudo bem? Essa é a primeira aula que a gente vai falar sobre números decimais, uma aula que a gente já está trabalhando em sala de aula e a gente vai postar lá no aplicativo para que todos possam acompanhar, mesmo que estejam não presenciais na escola, perfeito? Esse material consta da apostila de vocês, da Prefeitura do Rio Educa, e ela vem falando o seguinte, que os números decimais são aqueles escritos com vírgula, e a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Se nós olharmos ali na balança, a massa da banana é 0,98 kg. A parte inteira é o 0 e a parte decimal é o 98. A média da altura dos jogadores de vôlei é de 1,93. Então, esse 1,93 é a parte inteira que vem antes da vírgula, 1. E o 93 é o que vem depois da vírgula, parte decimal. Tá bom? Então, os números decimais também podem ser representados na forma de frações. E essas frações são chamadas de frações decimais, porque tem o denominador 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, potências de 10. Explicando um pouquinho melhor o que a gente quis dizer anteriormente, você tem a vírgula separando a parte inteira para a esquerda e a parte decimal para a direita. Ou seja, antes da vírgula é a parte maior que uma unidade. E à direita a parte menor que uma unidade. Isso faz todo sentido porque, olha só, eu tenho aqui 3 unidades, 2 dezenas, 4 centenas e uma unidade de milhar. Então, essa parte inteira, que está antes da vírgula, toda ela composta por um número 1423, que é maior que 1. À direita, a gente já tem as partes pequenas. Esse 5 está exatamente na posição dos décimos, ou seja, a décima parte de uma unidade. O 8 está na ordem dos centésimos. Então, eu tenho lá a centésima parte de uma unidade dividida em 100 partes iguais. Então, eu teria 8 dessas 100 partes. E 9 milésimos são 9 partes de 1000. Então, décimos eu escrevo 5 décimos, 8 centésimos, 8 centésimos e 9 milésimos, 9 milésimos. Então, reparem que nós temos frações com denominador 10, 100, 1000, e se tivéssemos mais algarismos, teríamos mais zeros no denominador de cada uma dessas frações, beleza? Bom, o material dourado é um material de madeira, todo dividido em pequenos cubos. Uma barrinha tem 10 cubos pequenos. Então, 1/10 da barra, que corresponde a um cubinho, ele pode ser escrito tanto na forma de fração como na forma decimal. Mas por que 1/10 se escreve como 0,1? Olha a continha aqui do lado, ó. 1 dividido por 10. A gente sabe que não dá para dividir 1 por 10. Então, o resultado aqui é 0. E por não podermos dividir, nós vamos passar essa uma unidade para 10 décimos. Então, vamos colocar uma vírgula aqui e um 0 lá no dividendo. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10, para 10, nada. Por isso, deu 0,1. Se nós pensarmos em um cubo grande que contém 1000 cubos pequenos,
e quisermos representar 4 desses cubinhos como número decimal. Nós temos então 4, que é a parte considerada, em relação ao todo, que é 1000. Então, são 4 milésimos. Mas como é que a gente chega nesse número, professor? A gente pode pegar o 4 e dividir por 1000. Ah, não dá, professor. Dá 0 aqui. Então, 0. E aí você quebra, coloca uma vírgula, coloca um 0 lá. 40 não dá para dividir por 1000. Coloca o 0 de novo, acrescenta um 0. 400 por 1000 também não dá. 0 e acrescenta um 0. Agora sim, 4.000 dividido por 1000, 4. 4 vezes 1000, 4.000. Para 4.000, nada. Por isso é que deu 004. Mas você também pode olhar para o seguinte. Aqui nós temos 3 zeros depois desse algarismo 1. Então, depois da vírgula, nós vamos ter 3 casas decimais. Lá em cima eu tenho um 0 no décimo, uma casa decimal. Então, ali nas potências de 10 que aparecem no denominador, o número de zeros indica quantas casas você vai ter depois da vírgula. Beleza? Pessoal, a nossa apostila lá da prefeitura, ela pega a nossa fração 4 milésimos e transforma em 1/250 avos. E diz que também é 0,004, que são 4 milésimos que a gente já havia escrito aqui inicialmente. Como é que é feito isso? Você divide o 4 por 4 e acha 1. 1000 dividido por 4 dá 250. Então, se você pegar 1 e dividir por 250, você vai ter que achar 0,004. Então, olha aqui, que bonitinho. 1 dividido por 250 não dá, é 0. Põe a vírgula e põe um 0 lá. 10 dividido por 250 não dá, 0, põe outro 0. 100 por 250 não dá, 0, põe outro 0. Agora dá. 1000 dividido por 250, 4 vezes 250, para 1000, nada. Então, 4 milésimos. Então, imagine só, 4 em relação a 1000. Imagine o seguinte, que nós tenhamos 4 professores tomando conta de 1000 alunos em uma excursão, um passeio. É o mesmo que se nós tivéssemos 2 professores tomando conta de cada 500 alunos. Ou um professor tomando conta de 250 alunos. Todas essas frações são chamadas de equivalentes. Beleza? Agora a gente vai responder. Espero que vocês parem o vídeo, respondam e depois voltem aqui para a gente conversar. Vamos lá, resolvendo então. 3 pequenos cubos representam que fração da placa? Bom, 3 é a parte e o todo são 100. Por quê? Aqui, não sei se vocês estão enxergando, está dizendo que uma placa tem 100 cubinhos. Ou seja, 100 cubos pequenos. Beleza? Então, um cubinho é 1/100º da placa. Tá bom? Como é que a gente vai ler essa fração? Ó, 3 em cima, 100 embaixo. 3/100.
qual é o número decimal que representa essa fração? Lembra que a gente falou que a quantidade de zeros aqui embaixo vai dizer quantas casas depois da vírgula nós vamos ter. Então, nós teríamos aqui 0 inteiro, 0 nos décimos e 3 nos centésimos. Caso você tenha ficado com dúvida, a gente também pode fazer 3 dividido por 100. Bom, 3 não dá para dividir por 100, dá 0. E aí a gente, para continuar a divisão, coloca uma vírgula e completa aqui com 0. 30 não dá para dividir por 100, coloca um 0. E eu tenho direito de acrescentar um outro 0. 300 dividido por 100, 3 vezes 100, 300. Para 300, nada. Beleza? E assim você poderia fazer com outros, digamos, 7 décimos, 0,7. Se você tivesse lá 123 centésimos, tem que ter duas casas depois da vírgula. Então fica 1,23. Tá bom? E assim por diante. Beleza? Leia os números decimais abaixo e escreva-os por extenso. 3,52 ou 352. Agora olha aqui, ó, são duas casas depois da vírgula. Décimos, centésimos. Agora eu poderia também escrever assim, ó. 3 inteiros, que é a parte que vem antes da vírgula, e 52 centésimos. Beleza? Essa aqui é muito fácil, tá vendo? Só tem um 2 aqui. E depois da vírgula, a primeira casa é a dos décimos. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque tem 6 na parte inteira e 625 na parte decimal. Então, eu posso escrever assim, ó, 6.625. Só que não são unidades. Aqui eu tenho décimos, tenho centésimos e milésimos. Ou 6 inteiros, seiscentos e 25 milésimos. Beleza? Então é uma coisa ou outra. Você pode escolher o que você quer escrever quando tem parte inteira, beleza? Bom, pessoal, nesses outros exemplos aqui, a gente vai transformar o número decimal em fração. Olha que legal. 241 vem em cima. E olha embaixo. 1 seguido de quantos zeros? A quantidade de zeros é a quantidade de algarismos depois da vírgula, ou seja, na parte decimal. São 2 algarismos, 2 zeros. 241 centésimos, ou aqui, 2 inteiros e 41 centésimos.
Olha o número que está depois da vírgula. 0, depois vem o 8, depois vem o 9. Então, tem 89. Aqui embaixo eu coloco 1 e a quantidade de zeros vai ser de acordo com a quantidade de algarismos depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, a gente lê assim, ó, 89 milésimos. 13,7. Então, eu poderia escrever 137. Só que depois da vírgula eu tenho um algarismozinho. Então, eu coloco 1 e a quantidade de zeros é a quantidade de algarismos depois da vírgula. Beleza? Se nós tivéssemos as frações e quiséssemos achar os números decimais, 43 décimos. Então, como aqui é 10, eu vou ter apenas uma casa depois da vírgula. 4,3. Ah, mas professor, eu tenho dúvida. Como é que faço isso dividindo? 43 dividido por 10. Dá para dividir? Não. Claro que dá. Olha lá, 43 por 10 dá 4. 4 vezes 10 dá 40. Para 43 faltam 3. Agora, professor, não dá mais. Com certeza. Vou botar uma vírgula e tenho o direito de colocar um zero. Quando eu faço agora 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 10, 30 para 30 nada. Esse aqui, ó, 7 milésimos. Eu vou escrever 7 e vou contar as casas depois da vírgula, que tem que ser de acordo com a quantidade de zeros no denominador. São 3. Olha lá, 0,007. Como é que eu faço isso na divisão? 7 dividido por 1000. Não dá para dividir, põe um 0, e coloca um 0 lá. 70 por 1000 não dá. 0 de novo, 700 não dá. 0 de novo, 7000 agora dá. 7 vezes 1000, 7000 para 7000, nada. Por último, esse nosso 139 centésimos. Se ele está nos centésimos, eu vou ter duas casas depois da vírgula. Então, vamos colocar aqui 1, 3 e 9. Contar duas casas depois da vírgula, ó, 1,39. Olha na divisão. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Com calma. 1 vezes 100 dá 100. Para 139, sobram 39. 39 não dá para dividir por 100. Então, eu posso colocar uma vírgula. E aí eu ganho um zerinho para colocar aqui. 390 dividido por 100. 3 vezes 100, 300. Para 390, faltam 90. E, professor, não dá para dividir 90. Mas se você já colocou a vírgula, você tem direito de iniciar uma divisão, agora colocando mais um zero, porque você está trabalhando não mais com os décimos, mas agora com os centésimos. 900 dividido por 100, 9. 9 vezes 100, 900, para 900 nada. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai trabalhar na próxima aula um pouco de operações. Um abraço.